31 de outubro é uma data muito especial. Alguém sabe o que é dia 31 de outubro? Halloween? A gente lembra do Halloween, né? Mas, na verdade, o que as pessoas não lembram é que 31 de outubro, especialmente esse ano, dia 31 de outubro, vai fazer 500 anos da Reforma Protestante. Foi exatamente no dia 31 de outubro que o monge católico Martinho Lutero, ele escreveu as 96 teses da defesa da fé e pregou na porta da catedral da sua cidade, e ali iniciou então a revolução que haveria de mudar o mundo. Martinho Lutero tem sido considerado o segundo apóstolo Paulo. Não que ele tenha a autoridade que o apóstolo Paulo teve de escrever a palavra de Deus, porque aquilo que Paulo escreveu é o que hoje nós conhecemos como grande parte da palavra de Deus no Novo Testamento. Depois que os apóstolos morreram, ninguém mais teve essa autoridade. Mas ele é apontado como um homem que teve, depois do apóstolo Paulo, ninguém teve tanta coragem e teve tanta influência no mundo como Martinho Lutero teve. Martinho Lutero, ele era um monge alemão e tinha estudado para ser advogado, numa época em que os estudos eram tão evoluídos que uma pessoa ia para o college aos 14 anos de idade. Martinho Lutero entrou para o college com 14 anos de idade, e para você entrar no college naquela época, você já tinha que ser fluente em hebraico, grego e latim. Então você tinha que ser praticamente um gênio para você entrar já no college. E entrava no college aos 14 anos de idade. E ele fez isso, começou a estudar, estava se preparando. Seu pai era um homem pobre, mas estava investindo no seu filho. Até que um dia ele foi apanhado no meio de um caminho que ele estava indo, no meio de uma floresta, e de repente houve uma tempestade muito forte, começaram a cair muitos raios próximos aonde ele estava, e Martinho Lutero se apavorou e se ajoelhou ali onde ele estava, e ele pensou que ele ia morrer. Então ele fez um pacto com Deus. Ele disse: se o Senhor me salvar, se o Senhor não deixar que eu morra aqui, eu vou entregar minha vida para o Senhor e dedicar minha vida a Deus. Então, como parte desta promessa que ele fez, ele se tornou um monge e foi servir ao Senhor. E Martinho Lutero foi um homem que ele sempre carregava dentro de si um inconformismo muito grande com a sua própria condição de pecador. Ali no lugar onde ele ficava como monge, depois ele acabou se tornando um teólogo, um professor de teologia no catolicismo. Geralmente as pessoas, os outros padres evitavam cruzar o caminho de Martinho Lutero, porque ele era obcecado em estar certo diante de Deus, em ser perdoado diante de Deus. Então eles evitavam, porque quando eles cruzavam o caminho de Martinho Lutero, ele já agarrava o cara e dizia: olha, eu preciso me confessar. Você lembra como é que é feito no catolicismo, né? Você precisa de um padre, então você é levado ali para um confessório, e ali o padre escuta a sua confissão. O que normalmente para as pessoas leva ali a questão de poucos segundos. Cada confissão de Martinho Lutero chegava a ser mais ou menos de 2 a 4 horas. Então os padres procuravam evitar encontrar com Martinho Lutero, porque ele falou: lá vem esse cara de novo, né? E ele ia confessar: porque eu pequei nisso, eu não quero ir para o inferno, eu pequei nisso, aquilo. E ele tinha essa obsessão em conseguir andar puramente diante de Deus. Numa certa época, ele pediu aos seus superiores que ele pudesse se trancar numa cela. Era comum haver também nesses, como é que chama? Não é convento, monastério. Convento é para freira, né? Monastério. Era comum haver nesses monastérios celas aonde os padres que queriam buscar a Deus com mais seriedade, orar, jejuar, enfim, eles se trancavam. E ele pediu então para se trancar numa dessas celas, porque ele queria
ele chegou à conclusão que o problema era a exposição ao pecado. Então ele disse, se eu ficar trancado numa cela, não vou mais pecar, porque Deus vai me abençoar, Deus vai me ajudar. E ali dentro daquela cela ele descobriu que o pecado estava nele. O pecado independe do meio em que você está. Você, na verdade, pode viver no lugar mais santo, o pecado vai estar em você. Basta lembrar Lúcifer. Lúcifer vivia no céu, e ali a Bíblia diz que o pecado foi encontrado no seu coração. Então o pecado não depende necessariamente de ambiente. É prudente para o crente que ele evite determinados ambientes que podem sim nos servir de uma maneira influenciadora para nos fazer pecar. Mas o pecado, na verdade, está no coração do homem. E Martinho Lutero, então, ele começou a pesquisar, buscar a Deus. É preciso entender a história, porque hoje Martinho Lutero é visto como um grande inimigo do catolicismo, mas, na verdade, o que Martinho Lutero queria era a restauração da Igreja Católica, a restauração do cristianismo que era representado quase que integralmente naquela época pelo catolicismo romano. Então, Martinho Lutero, ele agora formado como um professor de teologia, ele começa a estudar a palavra de Deus e ele finalmente vai realizar a viagem dos seus sonhos, que era poder conhecer Roma. E ele então foi ali procurar conhecer Roma, que era na época a sede do papado, e quando ele fez a peregrinação para Roma, aquilo mudou a vida dele, porque ele ficou tão impressionado pela decadência espiritual da cidade de Roma e dos líderes do catolicismo que viviam ali. Ele ficou tão chocado com a decadência que, ao voltar, ele decidiu que ele precisava fazer alguma coisa. E foi aonde ele começou a buscar a Deus. E à medida que ele foi buscando a Deus, ele sentiu no coração de que ele precisava estudar o livro de Romanos. Ao estudar o livro de Romanos, ele se deparou com um texto de Paulo que diz assim: o justo viverá pela fé. E o Espírito Santo tocou o coração de Martinho Lutero naquele dia, e aquilo mudou a vida dele radicalmente. Ele entendeu que não são as nossas obras, não são as coisas que nós fazemos para Deus que podem nos salvar, porque era exatamente isso que imperava no cristianismo no tempo de Martinho Lutero. A gota d'água para ele foi quando o catolicismo estava para construir, o Papa, não me lembro o nome do Papa da época, ele resolveu construir a capela de São Pedro no Vaticano. E para poder ter dinheiro suficiente, o Papa, então, escreveu vários documentos chamados de indulgências, que tinha ali o selo papal, a assinatura papal. Aquilo era um documento oficial do cristianismo, um documento oficial do catolicismo, onde literalmente eles estavam vendendo terrenos no céu. Eram realtors celestiais. Literalmente. Eles estavam dizendo o seguinte: se você comprar um desses documentos, se você comprar uma dessas indulgências, você estará comprando, garantindo a salvação sua e da sua família. E se você já está salvo, compre uma indulgência para algum parente seu que já morreu, e para que ele seja salvo, se ele estiver no purgatório, se ele estiver no inferno, Deus vai tirar ele de lá. E eles então começaram a vender essas indulgências por toda a Europa. Chegou lá na Alemanha, e quando o representante do catolicismo, chamado Tesel, ele chegou lá falando sobre a venda das indulgências, ele usava uma frase de efeito, onde eles traziam uma caixa para as pessoas depositarem as moedas para vender as indulgências. Ele dizia assim: ao tilintar destas moedas no fundo dessa caixa, o seu nome será escrito nos céus. Ou seja, quando fizer o barulho da moeda caindo no fundo dessa caixa, que você comprar a sua indulgência, o seu nome terá sido escrito nos céus. Quando Martinho Lutero se deparou com aquilo, ele ficou escandalizado, porque ele estava estudando o livro de Romanos, e ele descobre ali de que a salvação é por fé e não por obras.
o que ele viu ali foi exatamente o oposto do que a Bíblia estava dizendo. Esses homens estão dizendo que se você puder fazer uma obra, se você puder comprar alguma coisa, você pode conseguir a sua salvação, mas a salvação, na verdade, ela vem pela graça, por meio da fé. E isso não é dom, não vem do homem, mas é dom de Deus, disse o apóstolo Paulo. Então foi com esse intento, que Martinho Lutero resolveu protestar e se levantar para tentar chamar as lideranças do catolicismo, do cristianismo, para que se arrependessem, voltassem aos antigos caminhos bíblicos e pudesse a igreja voltar a servir a Deus como na antiguidade. Foi então que ele escreveu suas 96 teses e pregou na porta. Muitos veem nisso uma agressão. Imagina alguém chegando aqui na porta da igreja e pregando um cartaz na porta da igreja. Nossa, que desrespeito. Mas, na verdade, o ato de Martinho Lutero de pregar uma coisa na porta era a coisa mais normal. Qualquer um fazia isso. Qualquer aviso que você precisasse dar sobre a cidade, você colocava na porta da igreja. Então era absolutamente comum. E quando Martinho Lutero colocou as 96 teses lá, havia vários outros papéis que estavam ali. O que chamou a atenção não era o fato dele pregar um papel na porta da igreja, mas o que continha o papel. As 96 teses apontavam os erros do catolicismo, o erro do cristianismo dominante da época, e chamava então a igreja ao arrependimento. É bom lembrar que naqueles últimos séculos, vários outros homens que tentaram fazer o que Martinho Lutero foram condenados à morte pela Igreja Católica. John Hus, também na Alemanha, 100 anos antes de Martinho Lutero, foi condenado à fogueira, justamente porque ele tentou chamar o povo, a igreja ao arrependimento, ele tentou traduzir a Bíblia. Nesta época, o cristianismo havia se afastado tanto da Bíblia, que como uma medida de precaução, o catolicismo adotou de que a Bíblia só poderia ser escrita, lida, ensinada, pregada em latim. Mesmo que você estivesse na Alemanha, mesmo que você estivesse na Inglaterra, mesmo que você estivesse na China, a Bíblia só poderia estar escrita, mencionada, citada somente em latim. Agora imagine, nós somos latinos porque nós somos de raças que adotaram no seu idioma, um idioma que veio do latim. E se nós formos falar em latim aqui, não que eu saiba, ninguém vai entender absolutamente nada. Imagine então as outras línguas que não tinham nenhuma relação com o latim, como era possível que o povo pudesse ter acesso. Então, era proibido, terminantemente proibido traduzir a Bíblia. E Martinho Lutero resolveu desafiar a igreja e começou a fazer a tradução da Bíblia para o alemão. Como isso coincidiu com a mesma época em que Gutenberg tinha acabado de inventar a imprensa, Gutenberg resolveu imprimir o primeiro livro a ser impresso. Vocês sabem qual foi? A Bíblia de Gutenberg. Então, unido à nova tecnologia da época, Bíblias então começaram a ser impressas para o povo, e as pessoas então começaram a ter acesso à palavra de Deus, e começaram então a descobrir as mesmas coisas que Martinho Lutero estava buscando. Aquilo acabou gerando um enorme conflito. Os príncipes apoiaram Martinho Lutero, os príncipes alemães apoiaram a nobreza, apoiou Martinho Lutero, e esta foi a razão de que ele conseguiu escapar da morte. De fato, depois de ter voltado de uma audiência com o Papa, aonde foi dito que ele precisava se arrepender e voltar atrás daquilo que ele estava ensinando, Martinho Lutero corajosamente disse: eu não posso me arrepender, porque as coisas que eu tenho escrito, os livros que eu tenho escrito, estão de acordo com a palavra de Deus. Então ele disse, então, que Deus me ajude, mas eu não posso voltar atrás. E no caminho de volta, quando ele estava voltando daquela audiência, todos sabiam o que ia acontecer. Martinho Lutero seria preso e seria condenado à morte.
mas ele foi sequestrado no meio do caminho. Os príncipes alemães sequestraram Martinho Lutero e o esconderam em vários lugares diferentes por muitos meses, e essa foi a razão pela qual Martinho Lutero não foi morto. E então ali, escondido, ele continuou produzindo materiais, continuou a traduzir a Bíblia, continuou a escrever muitos livros e a liderar esse movimento que agora era chamado de Reformation, a Reforma, que mais tarde começou a se chamar de Reforma Protestante, porque eles estavam protestando contra os erros que havia no cristianismo da época. Isso trouxe uma revolução tão grande que passados 500 anos as pessoas não se dão conta, mas Martinho Lutero, com a Reforma Protestante, é praticamente responsável juntamente com a Palavra de Deus, evidentemente, responsável pela cultura ocidental dos dias modernos. O protestantismo ele influenciou governos, ele influenciou leis, ele influenciou o estilo de vida, ele influenciou direitos, e que isso foi tomando conta do mundo ocidental e se espalhando para o mundo. Em pouco tempo haviam representantes da Reforma na Suíça. Ali, João Calvino, John Calvin, se tornou o grande representante do protestantismo. Depois, também havia John Knox, na Escócia, e em vários outros países da Europa, o protestantismo foi se espalhando e foi ganhando força. Nós, os evangélicos, nós viemos deste protestantismo, nós somos fruto direto desta reforma protestante. Aquilo que nós cremos, a Bíblia que nós temos em mãos hoje, é devido ao trabalho de Martinho Lutero. Por isso, nós não podemos deixar que, ao celebrarmos 500 anos deste evento, a história dele passe desapercebida. E queremos, então, ao longo desses cinco domingos, ensinar os fundamentos daquilo que Martinho Lutero defendeu. Ele resumiu em cinco pontos cardeais, 5 pontos que explicavam o que nós cremos e o que nós defendemos. Ele usava os termos em latim, então os 5 pontos que ele usava era sola scriptura, solo Christus, sola gratia, sole Dio gloria, e o quinto eu acabei de esquecer. Como que é fé agora? Esqueci. Sola fide. Em outras palavras, somente as Escrituras, somente Cristo, somente pela graça, somente por meio da fé e somente para a glória de Deus. Então isso começou a ser conhecido, como ele usou o termo sola em latim, então isso começou a ser conhecido e é conhecido até hoje como as 5 solas do protestantismo. E hoje nós vamos então ver a primeira sola, o primeiro fundamento do cristianismo de acordo com a reforma protestante. Quando falamos de reforma protestante, é preciso entender que o que Martinho Lutero fez, o seu ministério, foi, na verdade, um ministério de resgate. Foi um ministério, na verdade, de retorno, não de criar absolutamente novo. Martinho Lutero, na verdade, estava convidando o povo e convidando a igreja a se arrepender, reconhecer o quanto eles haviam saído, quanto eles haviam se desviado da palavra de Deus e retornar ao cristianismo original, retornar aos fundamentos da fé cristã como são encontradas nas Escrituras. Então, na verdade, não era um avanço, não era um progresso, não era uma novidade, antes, pelo contrário, era levantar as bandeiras das coisas sagradas antigas e dizer, nós temos que voltar ao que era, porque nós nos desviamos. Quando você erra um caminho, a melhor forma de você corrigir é você voltar atrás. Volte atrás, era exatamente a proposta do protestantismo. E foi exatamente isso que Martinho Lutero estava defendendo e escreveu muito sobre isso.
como os argumentos de Martinho Lutero se baseiam principalmente no primeiro fundamento, que é o fundamento da autoridade da Bíblia, a autoridade das Sagradas Escrituras. É por isso que a primeira sola, ou o primeiro fundamento do protestantismo é somente as Escrituras. Ou seja, somente a Bíblia tem a autoridade final sobre a vida do cristão. Somente a Bíblia tem realmente a autoridade definitiva sobre a Igreja de Jesus Cristo. Por que é importante nós entendermos que Martinho Lutero estabeleceu este princípio e por que ele é importante para nós? Porque o desvio do cristianismo na época havia sido tão grande, não aconteceu da noite para o dia, nós estamos falando de 1517, portanto levou 1500 anos, onde progressivamente o cristianismo foi se desviando, abandonando as doutrinas, se esquecendo do que a Bíblia ensinava, inventando coisas novas. Então, quando chega 1500 anos depois, o cristianismo havia se tornado numa coisa irreconhecível praticamente, onde você não conseguia mais ver nenhuma ligação com a Bíblia. E por isso a necessidade de proibir o acesso às pessoas à Bíblia Sagrada. É exatamente por isso que Martinho Lutero entendeu que o primeiro fundamento da nossa fé tem que ser exatamente este. A Bíblia tem as respostas que nós precisamos. A Bíblia é a autoridade de Deus. Porque uma vez que a igreja havia se desviado completamente da vontade de Deus e proibido então a circulação da Bíblia, a leitura da Bíblia, eles começaram a criar vários mecanismos para evitar que o povo chegasse à Bíblia. Como, por exemplo, mesmo que você pudesse ler em latim e ler uma Bíblia em latim, você era proibido a fazer uma interpretação daquilo que você leu, porque eles diziam que a autoridade realmente das coisas de Deus é a igreja, e que, portanto, é o que a igreja diz que é certo, não o que a Bíblia diz. Então eles diziam, nós é que temos a autoridade como igreja. E falando-se igreja, lógico, não estava falando do povão, estava falando sim dos sacerdotes, estava falando dos cardeais, estava falando do Papa. Nós é que temos a única autoridade de dizer para você o que é o verdadeiro cristianismo. Ninguém mais tem. Então, se alguém chegasse para eles e dissesse, mas na Bíblia está escrito isso, eles falavam, você não tem autoridade para interpretar a Bíblia. Só nós é que temos a interpretação correta da Bíblia. Portanto, quando Martinho Lutero estabeleceu um fundamento dizendo sola a Escritura, somente a Bíblia, aquilo era uma verdadeira bomba que caiu no cristianismo da época, porque ele estava desafiando abertamente a autoridade. Quem é que realmente mandava? É o Papa ou é a Bíblia? É a Igreja Católica ou é a Palavra de Deus? Neste tempo, já havia um consenso que permanece até o dia de hoje, de que, para o catolicismo, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Então, em outras palavras, a Bíblia, em sua inteireza, não é a palavra de Deus, mas ela tem a palavra de Deus nela. Isso faz uma diferença enorme quando nós vamos interpretar. Nós, evangélicos, nós acreditamos no fundamento de somente as Escrituras. E com isso significa, nós cremos que a Bíblia, ela é a própria palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele escreve em 2 Timóteo 3,16, que nós lemos, e ele diz, toda a Escritura, ela completa, toda a Escritura é inspirada por Deus. O termo que Paulo escreveu, ele escreveu em grego, ele usou a palavra theopneustos, que significa literalmente, toda a palavra foi soprada pela boca do próprio Deus, na mente dos homens que escreveram a Bíblia. Ninguém nega que a Bíblia foi escrita por homens. Muitos dizem, eu não creio na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Até onde eu sei, até hoje, em todo o planeta, os únicos que sabem escrever são homens. Até onde eu sei. Então, quando alguém diz, eu não creio na Bíblia porque ela foi escrita por homens, eu digo, você queria que fosse um cavalo, um macaco? Ficaria melhor se um anjo?
Se nós fôssemos como os mormons e disséssemos que foi um anjo que desceu do céu e escreveu a Bíblia deles, ficaria melhor para você? Daí você dizer, não acredito nessa história. A Bíblia não precisa esconder, ela diz, não, foram homens. Quando Paulo escrevia suas epístolas, ele não tinha que esconder e dizer, olha, o Senhor está falando. Não, ele escrevia, apóstolo Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Quando Moisés escrevia, ele punha o seu nome. Quando Tiago escrevia, ele punha o seu nome. Eles não tinham nada a esconder. Porém, a diferença é que eles reconheciam claramente que o que eles estavam escrevendo não era as ideias das suas cabeças. O que eles estavam escrevendo não era o entendimento humano, mas era a palavra que Deus havia soprado para aqueles homens. Deus havia inspirado aqueles homens a escreverem a palavra de Deus. 66 livros compõem a Bíblia Sagrada. E foi assim por 1.500 anos, depois do Novo Testamento ter sido terminado. Por 1.500 anos, a Bíblia de todo o cristianismo continha 66 livros, exatamente o que contém na nossa Bíblia. Mas o que aconteceu depois de 1500? Bem, em 1517 surge Martinho Lutero. Martinho Lutero começa a desafiar a autoridade do catolicismo romano, começa a apontar os seus erros e começa a dizer, o que vocês ensinam para o povo hoje não tem base bíblica. E de fato os padres então começaram a ir para a Bíblia e falar, é verdade. Purgatório, não tem na Bíblia. A divindade de Maria, não tem na Bíblia. Maria como corredentora, como rainha dos céus, não tem na Bíblia. E então eles começaram a ver que os fundamentos daquilo que eles acreditavam não estavam na Bíblia. Mas por 1.500 anos, esta era a Bíblia que todos tinham. Esta era a Bíblia do catolicismo. Mas a partir do surgimento do protestantismo, o catolicismo então resolveu agregar à Bíblia alguns livros antigos que haviam sido escritos lá no Velho Testamento. Eles resolveram agregar dentro da própria Bíblia livros, porque nesses livros continha apoio às suas ideias. Ali havia oração aos mortos, ali havia incentivo a algumas das práticas que são adotadas hoje. Então, hoje, se você pegar uma Bíblia católica, ela é diferente da Bíblia evangélica. E numa inversão completa de fatos, existem alguns católicos que vão acusar o evangélico dizendo que nós adulteramos a Bíblia, subtraindo, tirando da Bíblia livros que tem na Igreja Católica. Mas você não precisa ser teólogo, basta você conhecer história para saber que é exatamente o contrário. Porque por 1.500 anos o próprio catolicismo tinha exatamente a mesma Bíblia que nós temos. Eles é que adulteraram a Bíblia ao agregar, na verdade, novos livros que a nossa Bíblia não tem. Então você abre a Bíblia católica, ela tem 1º e 2º Macabeus, ali ela tem capítulos adicionados ao livro de Daniel, tem livro de Judite, Tobias, tem o livro de Eclesiástico, não Eclesiastes, mas Eclesiástico. Tem um salmo a mais, mas na verdade não é um salmo a mais, ele apenas foi dividido. Então tem 151 salmos, mas os salmos ficou, na verdade, intocado. O salmo não foi feita nenhuma adulteração, mas os outros livros sim, foram acrescentados livros a um livro que a Bíblia já tinha determinado. Quando João fechou o Apocalipse, Deus disse, aquele que acrescentar, ou aquele que tirar qualquer coisa desta profecia, lhe serão tirados da sua herança celestial, ou lhe serão acrescentados os castigos que estão descritos neste livro da profecia. Portanto, quando João encerrou o Apocalipse, encerrou-se a inspiração sobrenatural das Escrituras Sagradas. Existem excelentes livros maravilhosos escritos pelo cristianismo. Você tem o livro O Peregrino, de John Bunyan. Você tem o livro dos Mártires, de John Foxe. Existem vários e vários livros maravilhosos que foram escritos e produzidos pelo cristianismo. Mas nenhum desses livros
tem a mesma autoridade da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Porque quando João encerrou o Apocalipse, encerrou-se ali a inspiração das Sagradas Escrituras. A partir de então, a igreja teve que apenas chegar a um consenso de reconhecer essa autoridade. E ao reconhecer esta autoridade que foi reconhecida pela igreja, já no Velho Testamento já tinha sido reconhecido pelos judeus, e agora no Novo Testamento foi reconhecido pela igreja. A partir de então, nós temos as Sagradas Escrituras. Mas 1500 anos depois, esta Bíblia foi violada. Porque é importante nós entendermos que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus e não que contém a palavra de Deus. Porque se eu digo que a Bíblia não é, mas ela contém, significa que nem toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas algumas partes da Bíblia são realmente inspiradas por Deus. Mas quando eu venho com este posicionamento para a Bíblia, imediatamente surge uma questão. Qual é? Qual então é a parte inspirada e qual não é? Como é que eu vou saber? Como eu vou saber então qual é a palavra de Deus e qual não é? E é exatamente com essa intenção que os líderes do cristianismo definiram que a Bíblia não é inteira, mas ela contém. Eles não podiam negá-la completamente dizendo a Bíblia não tem a palavra de Deus, não é a palavra de Deus, porque aí seria evidentemente colocado como uma heresia. Mas ao dizer a Bíblia não é, mas contém, eles estavam ao mesmo tempo dizendo não estamos negando a Bíblia, mas estavam colocando um empecilho, porque eles estavam colocando de que se a Bíblia contém a palavra de Deus, então somente a igreja que tem autoridade para saber o que é inspirado por Deus e o que não é inspirado, e portanto você se torna dependente da igreja para saber qual é a verdade. E foi exatamente esta revolução que a Bíblia Sagrada, traduzida por Martinho Lutero, colocada nas mãos do povo, começou a trazer. Porque as pessoas começaram a entender, não é um big deal, não é um enorme segredo, não tem que ser um gênio, é só eu crer de todo o meu coração que tudo que está nesse livro foi inspirado por Deus. Então eu posso não ser o cara mais inteligente do mundo, eu posso não ser a pessoa que conhece teologia profundamente, mas é só eu ler a palavra, e aquilo que eu entender, aquilo que eu conseguir compreender das Escrituras, eu simplesmente adoto para a minha vida. Eu vou precisar de ajuda sim. Para isso eu vou precisar de uma igreja, eu vou precisar de um pastor. Para isso é preciso sim haver escolas de ensino bíblico, faculdades de ensino bíblico, é preciso haver escola dominical, é preciso haver estudos bíblicos para que eu possa entender coisas mais profundas que sozinho talvez eu não conseguiria. Mas entenda a diferença. A diferença é que a igreja não está dizendo, você não tem poder para interpretar a Bíblia. Porque, na verdade, o que a palavra de Deus diz é que se um homem crê na palavra do Senhor, e ele busca na palavra de Deus, ele medita nela de dia e de noite, ele tem o auxílio do Espírito Santo na sua vida, e o Espírito Santo vai guiar a palavra de Deus para falar com você. De maneira que a própria Bíblia, ela se torna a direção para nós. É por isso que na própria Bíblia, os escritores, as pessoas que escreveram a Bíblia, eles chamam a Bíblia de vários nomes, vários tipos, e ao longo da história a Bíblia passou a ser conhecida como luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, guia, direção, caminho. Nos tempos mais modernos, bússola. Na Bíblia aparece espelho, ela é um espelho. Por quê? Porque a Bíblia que tem autoridade. Eu posso dizer que eu estou bem e eu acho que eu estou fazendo tudo certo, então eu abro a Bíblia. E quando eu abro a Bíblia, eu vejo a Bíblia falando, denunciando exatamente o meu erro. Então é como se fosse um espelho que foi colocado na minha frente. E Deus está dizendo, você acha que você está muito lindão, mas olha como é que você está. E aí você vê o seu próprio erro nas Escrituras. Por isso a Bíblia é um espelho para a nossa vida. Ela é uma bússola. Ela é uma bússola. Ela vai nos dando a direção para Deus.
ela vai nos levando para Deus. Jesus censurou os fariseus da sua época, porque os fariseus, eles adotaram um outro extremo diferente do catolicismo, diferente do cristianismo do tempo de Lutero. O cristianismo do tempo de Lutero, eles diziam que a Bíblia não era a palavra final, não era a autoridade final. No tempo de Jesus haviam os fariseus. Eles estudavam a Bíblia como ninguém, eles conheciam a Bíblia de cor. Só que o problema é que eles foram para um outro extremo, um outro oposto. Eles passaram a acreditar que era a própria Bíblia que nos salvava, que o conhecimento bíblico é que realmente nos salva. E Jesus corrigiu isso sobre os fariseus, quando ele disse: vocês leem as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna. Jesus disse: não é assim. Na verdade, a autoridade da Bíblia não é que ela nos salva, mas é que ela, como uma verdadeira bússola, ela fala e aponta para Jesus. Ela nos aponta o Salvador, ela nos aponta o que nós devemos crer, e então é em Jesus Cristo que nós temos a salvação. A salvação não está na Bíblia, mas a Bíblia, ela aponta para a salvação que está em Jesus Cristo. Amém? Agora preste atenção, se a Bíblia é uma bússola, eu não posso dizer para uma bússola se ela está certa ou errada. Uma bússola é feita para nós seguirmos suas instruções. Eu não posso pegar uma bússola e eu teimar com ela e dizer: não, o norte, você está dizendo que o norte é para lá, mas eu não gosto desse seu norte, eu prefiro esse aqui, eu prefiro que o norte seja para cá. Você não pode discutir com a bússola, está entendendo? A bússola tem que ser a autoridade para você. A partir do momento que você discute com uma bússola, ela perdeu sua função. A partir do momento que você resolve ensinar a bússola para os jovens que estão me olhando assim, a bússola é um compass, ok? Alguns anos atrás eu tinha uma bússola, né? Quando eu cheguei aqui não tinha GPS, ou se tinha, eu era tão pobre que não sabia que tinha disponível. E quando trabalhava com piscina, eu comprei uma bússola dessas que compram no Walmart, né? Coloquei no painel. Porque aqui na Flórida é uma beleza. Aqui a gente se guia pelos pontos cardeais. No Brasil não, né? No Brasil você não fala: vai aqui para o norte, vai para o leste. Lá você fala: pega o bairro tal, vai na rua tal. Aqui não, a gente fala: é este ou oeste, é norte ou é sul, né? Aqui a gente se orienta por pontos cardeais. Então eu tinha lá a informação, é este da 95, oeste da 95, ok, eu pegava a bússola e seguia a direção que estava me dizendo. Um dia a bússola caiu do painel e ela fez uma pequena rachadura. E vocês viram que dentro dela tem uma aguinha, né? Tem água ali, tem um líquido, não sei o que é aquilo ali. Para que a agulha fique flutuando, né? E eu olhei aquela rachadura, vi uma gotinha bem pequenininha saindo, falei: não dei, tudo bem. Só por causa de uma rachadura, não vou... Só que ela continuou perdendo líquido. E até que um dia que eu fui seguir a bússola e eu precisava ir para o norte, e então o ponteiro estava apontando o norte, e eu fui dirigindo o carro, seguindo o ponteiro, e de repente eu dei de cara com a praia. E aqui na Flórida a gente sabe que a praia fica no lado east, né, o lado leste, não no norte. Aí foi aonde eu vi: não, peraí, tem alguma coisa errada. E aí eu tive que corrigir a bússola. Eu tive que dizer para a bússola que aquilo não era norte, aquilo era leste. Imagine qual foi a primeira coisa que eu tive que fazer a partir daquele momento em relação à minha bússola. Jogar fora. Jogar fora, lógico. Por quê? Porque no exato momento em que a bússola falhou e que eu tive que corrigi-la, eu tive que dizer para ela, ao invés de ela me orientar, eu tive que orientar, foi nesse exato momento que a autoridade dela caiu por terra. A Bíblia Sagrada é exatamente a mesma coisa. Os tempos mudam, as opiniões mudam, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus permanece para sempre.
Se ela é a palavra de Deus, significa que o que Deus disse, ela valia para a idade do homem da pedra, ela valia para o tempo de Elias e ela vale para o tempo da era espacial. Porque verdades de Deus são verdades eternas. Verdades de Deus são verdades que não mudam. Portanto, eu não posso agora, apesar da sociedade ter mudado sua opinião sobre vários valores, sobre várias questões, especialmente naquilo que toca a família, naquilo que toca a moral, naquilo que toca a sexualidade humana, eu não posso agora me basear simplesmente no movimento e na opinião da sociedade para começar a corrigir a Bíblia e dizer, olha, a Bíblia fala aqui contra o homossexualismo, mas hoje o homossexualismo é tolerado, aceito e na verdade até incentivado. Então, nós temos que adaptar a Bíblia e temos que começar a parar de falar contra o homossexualismo, temos que aceitar e temos que tratar todos muito bem, é lógico que temos que tratar todos muito bem. Jesus tratou até o endemoniado de Gadara muito bem. O homem estava possuído por milhares de demônios, mas Jesus tratou bem. Nós não temos que destratar ninguém, desrespeitar ninguém, mas os nossos valores têm que ser extraídos da palavra de Deus e não da opinião humana. Então não importa o quanto a sociedade mude, não importa o quanto a sociedade varie, nós temos que seguir a bússola. E se a bússola diz o contrário da sociedade, eu rejeito a sociedade. Se a bússola diz o contrário do que é dito dentro da minha casa, eu fico com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse que quando entrar em choque a verdade da palavra de Deus com a opinião humana, a Bíblia diz, considere Deus verdadeiro e o homem o mentiroso, nunca o contrário. Nunca o contrário. Portanto, quando Martinho Lutero estabeleceu o fundamento da nossa fé, sola Escritura, somente a Bíblia, somente as Escrituras. Ele estava estabelecendo a Bíblia acima das tradições humanas. Ele estava estabelecendo a fé acima das obras, e ele estava estabelecendo a graça acima do nosso mérito. A Bíblia, somente a Bíblia pode ter realmente a autoridade final. A Bíblia diz que Jesus nos deu apóstolos, mestres, evangelistas, pastores, para a edificação da igreja. Deus me colocou aqui para que eu possa ensinar a palavra de Deus, instruir os irmãos. Mas entenda, isso é totalmente diferente do posicionamento em que havia no cristianismo anteriormente. O posicionamento eu vou ensinar para que você por conta própria, resolva amar a palavra, amar as Escrituras, e você busque. Ou seja, se você depender somente dos meus ensinos, somente das minhas pregações no domingo, ou dos nossos estudos bíblicos nas casas durante a semana, se você depender somente disto para você manter a sua fé, você está perdido, meu irmão. Você vai ser um cristão anêmico espiritualmente. O cristão forte é aquele cristão que ele aprende na igreja, mas depois ele vai para casa e ele mesmo se dedica às Escrituras. Ele mesmo vai descobrir o que Deus tem para falar a nós nas Escrituras. E então ele começa a descobrir o alimento, a direção, a luz que a Bíblia tem para a sua vida. Ela é o nosso consolo, ela é a nossa lâmpada. A Bíblia é chamada nas Escrituras o salmista chamou de mais doce do que o mel e mais precioso do que o ouro de Ofir. Porque eles entendiam, os personagens das Escrituras Sagradas, eles entenderam que a palavra de Deus era o que podia guiá-los nos tempos de tumulto de suas vidas. Era a única verdade permanente. E por isso a palavra de Deus tem sobrevivido. A palavra de Deus, ela é um milagre completo. Ela é um milagre porque Deus escolhe 60 e poucos homens, ou 40 e poucos homens, para escrever os 60 e poucos livros. E eles escrevem numa jornada que vai levar mais de 1.500 anos para terminar a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, quase 1.500 anos para terminar as Escrituras Sagradas.
E depois disso, nós olhamos a Bíblia, quando foram juntados todos esses escritos, nós temos a nítida impressão de que a Bíblia foi escrita por um homem só. Porque apesar desses homens terem escrito em épocas tão diferentes, em lugares tão distantes, a prova da inspiração na Bíblia está na sua unidade. Essa é a maior prova, a unidade que a Bíblia tem. Tente fazer isso com os livros de filosofia. Você tente fazer isso com os livros de psicologia. Você vai ver que o que um psicólogo falou, o outro escreve um outro livro e desmente tudo o que ele falou. Não, ele estava totalmente errado, eu é que estou certo. Você pega a filosofia, um vai desmanchando a filosofia do outro. Mas quando você chega nas Escrituras Sagradas, você vê mais de 40 homens que não se conheceram, que viveram em épocas tão distintas, que tinham posições tão diferentes. Alguns escritores da Bíblia foram reis, foram homens riquíssimos e de incrível sabedoria, mas outros foram pescadores. Tem um que foi boiadeiro, cowboy. E quando você pega e escreve esses nomes, vê esses nomes escrevendo esses livros, você não percebe um rei falando mais difícil do que um pescador, você não descobre um profeta falando mais profundamente do que um boiadeiro, você percebe que todos eles falam igualmente com a mesma autoridade, porque na verdade os homens emprestaram apenas a sua mão e a sua mente, mas quem estava ditando aquelas palavras era o Espírito Santo, Theopneustos, ele soprou na mente daqueles homens. Por isso, o verdadeiro autor da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo. E é exatamente por isso que os seus ensinos não passam. É exatamente por isso que não importa o quanto mude, a verdade da palavra de Deus continua sendo o fundamento da nossa vida, o fundamento da própria sociedade. Ela é o espelho, ela é o consolo. Quantos já não encontraram consolo no livro dos Salmos, nos seus dias mais negros? Eu já li o livro dos Salmos pelo menos 3 vezes inteiro, exatamente nas 3 maiores crises da minha vida. É a mesma coisa não, 1000 vezes melhor do que você ir num psicólogo, do que você ir num médico. Cada salmo que você vai lendo nesse seu momento de luta, nesse seu momento de crise, aquilo vai trazendo um refrigério para a sua alma, aquilo vai te dando um alento. Você chora, que chega a ficar quase desidratado, de tanto que Deus fala com você no livro dos Salmos, porque é uma palavra viva, é uma palavra que não muda. Mas infelizmente, apesar de hoje a Bíblia estar à disposição mais do que em qualquer época da história, hoje em qualquer aparelhinho como esse, você pode ter mais de 500 Bíblias diferentes, na linguagem que você quiser. Tem a Bíblia da mulher, a Bíblia do jovem, Bíblia do adolescente, Bíblia disso, Bíblia daquilo. Você tem acesso à Bíblia, você pode ler a Bíblia hoje aqui no original em grego, no original em hebraico, você pode ler a Bíblia em latim, você pode ler a Bíblia em qualquer idioma. Nós temos a Bíblia, e o que é incrível, de graça, de graça. Mas essa, entretanto, é provavelmente a geração mais iliterada, mais analfabeta de Bíblia da história. Onde as pessoas não leem. A facilidade do acesso faz com que as pessoas não se dediquem. Mas a palavra de Deus, ela é esperança para as nossas vidas, ela é direção para as nossas vidas. A diferença tem sido apontada por sociólogos, não estou falando mais de pastores nem de teólogos, sociólogos. Eles têm mostrado a diferença que existe cultural de uma Europa, de uns Estados Unidos e de países latino-americanos. A diferença cultural. E os próprios sociólogos identificam imediatamente qual é o ponto principal da diferença cultural entre Estados Unidos, Europa e América Latina. Eles dizem, é simples, é porque na Europa e nos Estados Unidos, o protestantismo ganhou força. E como fundamento principal, o primeiro pilar do protestantismo é sola escritura, ou seja, só a Bíblia é a direção para a minha vida.
isso automaticamente leva as pessoas a quererem conhecer a Bíblia, a quererem estudar a Bíblia. Como resultado disso, o protestantismo é conhecido como aquele que começou a desenvolver escolas, universidades, começou a fazer com que as pessoas tivessem condições de ler para que pudessem ler a Bíblia. O resultado, isso influenciou completamente a cultura de países inteiros. Então, hoje na Europa, você tem um povo muito mais, com muito mais cultura, com muito mais conhecimento, com muito mais leitura, do que na América Latina, porque na América Latina ela foi toda influenciada e guiada pelo catolicismo. E como o catolicismo dizia exatamente o contrário, você não precisa da Bíblia, você não precisa ler a Bíblia. Então, automaticamente não havia o incentivo à leitura. Eu mesmo, na minha classe que eu fiz de escola bíblica, de seminário, havia uma senhora, eu tinha 18 anos, ela devia ter seus 60 anos. Ela entrou na mesma sala que eu, fazer o mesmo curso que eu, mas um detalhe, ela não sabia ler. Ela se inscreveu num seminário, porque ela tinha se convertido, ela disse, eu preciso aprender a ler a Bíblia. E quando me formei no 3º ano, essa mulher se formou junto comigo e havia aprendido a ler por causa da Bíblia Sagrada. É exatamente isso que influenciou de maneira tão grande as sociedades que abraçaram o protestantismo, ou a reforma protestante, porque pelo desejo de ler a Bíblia, as pessoas começaram a buscar. Eu venho de família simples, meus avós, minha mãe, meus pais, meus avós, eram pessoas de pouca cultura. Minha mãe, ela sempre diz, eu frequentei até a 4ª série primária, ainda que ela diz que a 4ª série primária dela era mais difícil do que o nosso 2º grau hoje, do que o nosso high school hoje. Mas, de fato, a minha avó mal sabia ler e escrever, mas estava sempre com a Bíblia sob o seu colo, estava sempre estudando a palavra de Deus. E de estudar a palavra, Deus vai abrindo as mentes, vai mudando as pessoas, vai transformando vidas. Portanto, nós precisamos nesses dias onde a palavra de Deus tem sido tão desafiada. Hoje nós temos movimentos mesmo dentro das igrejas evangélicas. Nós temos pastores hoje de renome que estão voltando atrás no tempo, voltando atrás na lógica e dizendo que, da mesma maneira, a Bíblia não é a autoridade final. E a razão pela qual eles estão fazendo isso é a mesma razão pela qual o catolicismo fez há 500 anos atrás. É porque os seus ensinos se desviaram tanto da palavra de Deus que hoje as pessoas começam a cobrar esses pastores. Por que você está ensinando isso, sendo que a Bíblia diz ao contrário? Por que você está ensinando esta técnica, quando a Bíblia diz que isso, na verdade, Deus abomina? E à medida que eles vão sendo pressionados, eles precisam entrar no mesmo esquema que o cristianismo entrou 500 anos atrás, e eles precisam começar agora a fazer com que as pessoas não creiam na autoridade da Bíblia Sagrada. Um exemplo clássico disso, nos nossos dias, é um pastor chamado Rob Bell. É um pastor que fez uma fama muito rápida aqui nos Estados Unidos, primeiro porque ele começou com vídeos muito bons, por sinal, no YouTube, e ele rapidamente tinha uma igreja de milhares de pessoas. Mas o grande sucesso de Rob Bell realmente começou foi quando ele escreveu um livro que em inglês se chama Velvet Elvis, Repainting the Christianity, que no Brasil é chamado simplesmente de Repensando o Cristianismo. Neste livro, este pastor Rob Bell, ele escreve justamente para tentar estabelecer de que a Bíblia não pode ser respeitada como autoridade. A partir do momento em que Rob Bell escreve esse livro, então ele começa a ganhar a mídia. Então a Oprah o convida e torna ele praticamente um guru dela. É comum você ver Rob Bell comparecer nos programas da Oprah. Ele já foi capa de revista, de várias revistas importantes aqui nos Estados Unidos. Lá no Brasil ele já teve aquelas páginas amarelas da revista Veja numa entrevista, porque a partir do momento em que nesta sociedade você disser
que você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, você vai ter gente te aplaudindo. Por quê? Porque a Bíblia é um farol que está apontando o erro. A Bíblia diz quem são as pessoas que querem apagar a luz. Quem são as pessoas que não gostam da luz? São pessoas que têm uma segunda intenção maligna. Ladrão não gosta de luz. Uma das primeiras medidas de um ladrão, quando ele se aproxima de uma casa, é procurar desligar os focos de luz, é procurar desligar câmeras. Quanto mais ele puder agir na escuridão, para ele é melhor. Por quê? Porque ele sabe que o que ele está fazendo é errado. Uma sociedade que hoje clama para que a palavra de Deus seja apagada, é uma sociedade que tem plena consciência de que o que eles estão fazendo agride a vontade de Deus. Mas eles preferem silenciar a palavra de Deus, assim com o mesmo tipo de nonsense, com o mesmo tipo de loucura, que uma pessoa dirigindo um carro vê o sinal alertando de que está faltando óleo no motor, e ele começa a ficar irritado com aquela luzinha vermelha, e ele diz, nossa, essa luz está me deixando nervoso, meu dia estava tão bom, e essa maldita luz agora resolve dizer que tem um problema no motor, e a pessoa fica tão brava com aquela luzinha, que ele resolve pegar um tape, ou um papelzinho, e colocar ali em cima, para ele não ver a luz que está indicando que existe algum problema. E ele então tem a sensação de que tudo está bem, ufa, agora já estou bem, já voltei ao normal, não estou mais vendo a luz não está mais indicando o problema, eu não quero problema, eu quero ter um dia bem zen, eu quero ter um dia só de positividade, não quero nada negativo hoje. Então nada de luzes vermelhas me indicando coisas que eu não quero. E assim eu vou ser feliz. Pensamento positivo, vou ser feliz, vou ser feliz, vou ser feliz. Seixunoye, nada vai dar errado, nada vai dar errado, nada vai dar errado. Meu dia vai ser uma benção, meu dia vai ser uma benção, meu dia vai ser uma benção. Então ele começa a escutar. É o motor que fundiu. Apesar de todo o positivismo. A palavra de Deus funciona exatamente assim. Você pode não gostar do que a palavra de Deus tem para te dizer. Mas ignorar é colocar a sua própria vida em risco. Ignorar é colocar o futuro da sua família em risco. Ignorar é colocar as Escrituras Sagradas num lugar que não lhe pertence, no chão, e colocar o valor humano no pedestal. Se não me engano, foi Thomas Jefferson, um dos primeiros presidentes e um dos primeiros a estabelecer o governo dos Estados Unidos. E ele disse o seguinte, que este país está sendo fundamentado na palavra de Deus e nas suas verdades. E que no dia em que esse país virasse as suas costas para a palavra de Deus, seria quando a decadência desse país começaria. Os Estados Unidos, que enviou missionários para o mundo inteiro, hoje é um país que exporta pregadores de prosperidade e pregadores que hoje ensinam a nós sermos contra a autoridade das Escrituras Sagradas. O que nós estamos vendo é o início do colapso deste império. Esperamos que Deus traga um avivamento. Esperamos que Deus volte a chacoalhar esta nação e trazer este povo ao arrependimento, para que não venha acontecer isso. Mas se não nos arrependermos, se esta nação não se arrepender, se essa sociedade não se arrepender, o que nós iremos ver são os motores começando a fundir. Nós vamos começar, e já estamos vendo isso. Primeiro começaram a proibir as orações nas escolas. Não, você tem que respeitar as outras religiões, então é melhor não orar. Depois tiraram a Bíblia. Não vamos mais ler a Bíblia. Não vamos mais misturar as coisas. Vamos tirar os versículos bíblicos dos prédios governamentais, separação de Estado e igreja. E então começaram os tiroteios nas escolas. A drogadição começou a se tornar compulsiva neste país.
E agora estamos perguntando, aonde Deus está? E a resposta é, Ele está no lugar em que vocês o colocaram. Ele devia estar no velador, junto com a sua palavra. Mas nós o colocamos debaixo da cama. E agora estamos vendo o resultado. Porque quando você tira a luz, automaticamente, sem nenhum esforço, o que a substitui são trevas. Salmo 119, 105. Este é o versículo que eu tenho mais na minha memória, porque eu vim da Assembleia de Deus no Brasil, e na Assembleia de Deus os homens sentavam de um lado, as mulheres sentavam do outro. Então, como eu vivi, graças a Deus, numa época que não existia esse negócio de gênero, homem era homem, menina era menina. Então você sabia, quando entrar numa igreja, não tinha essa história de, tem uma coluna do meio aí para eu sentar? Não. Você é homem ou é mulher? Ah, não sei. Ih, rapaz, então vamos orar para você aqui. Porque nessa igreja é o seguinte, homem senta de um lado, mulher senta do outro. Então, quando você entra nessa igreja, você pode não saber um monte de coisa, mas primeiro você tem que saber se você é homem ou se é mulher. E eu me lembro que eu sentava do lado esquerdo da igreja. E é exatamente do lado esquerdo da igreja, que do lado do púlpito, tinha uma plaquinha, escrita com letras de isopor, que tinha o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os pés é farol alto e farol baixo. Lâmpada para os meus pés, para as decisões do dia a dia. Senhor, que resposta eu dou? O que eu faço hoje? Vai para a Bíblia, busca Deus. Deus tem resposta, Deus tem orientação para você. Mas ela também é luz para os meus caminhos, ela lança lá para o futuro. Quando o nosso coração está tão apavorado, meu Deus, o que vai ser do futuro? O que vai acontecer? O que vai acontecer com os meus filhos? O que vai acontecer com a nossa igreja? A Bíblia lança uma luz lá para o futuro, ela diz, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Porque ela nos mostra já o final da história. Ela mostra o diabo sendo vencido hoje, diariamente na minha vida, mas ela também já aponta para o final, onde o diabo já é encarcerado, lançado no inferno, que é o lugar dele, e nós vitoriosos em Cristo Jesus. Portanto, quando nós nos baseamos nas Escrituras Sagradas, nós temos direção para a nossa vida, alimento para a nossa alma, consolo para as nossas dificuldades. Põe-se em pé em nome de Jesus, vamos falar com Deus. Martinho Lutero lutou por isso há 500 anos atrás. E nós cristãos, mais do que nunca, hoje precisamos nos unir a esta luta, precisamos declarar em alto e bom som de que nós cremos que toda a Escritura é divinamente inspirada e ela é a autoridade final da minha vida.